Olá pessoal, estamos aqui com a videoaula sobre planos cartesianos e nessa videoaula de agora eu vou falar sobre os pontos coordenados ou sobre as coordenadas. O que são coordenadas então? As coordenadas são constituídas por dois números reais, é importante que vocês saibam disso, sendo que um número real vai estar sobre uma abscissa, a reta das abscissas, e o outro número real vai estar sobre a reta das ordenadas. Como que vai funcionar isso? Os pontos coordenados você vai colocar entre parênteses, né, um número que vai estar sobre x e um número que vai estar sobre y. Então, isso aqui vai representar um ponto coordenado e você vai chamar este ponto coordenado, isso aqui são as coordenadas, né? E você vai dar um nome para esse ponto aqui, assim como você nomeia pontos. Os pontos você representa por letras maiúsculas. Por exemplo, eu vou chamar esse ponto de P e é importante colocar uma letra maiúscula, ok? Como é que eu vou localizar um ponto aqui no meu plano cartesiano, então? Primeiro, vou fazer um exemplo aqui. Digamos que você tem aqui o ponto A, e seja 1 para a abscissa e 2 para as ordenadas. Então, o x é igual a 1, né? E o y é igual a 2. Como é que você vai localizar aqui no seu plano cartesiano esse ponto coordenado aqui? Então, você vem no eixo das abscissas e procura o número 1, porque o x é igual a 1. Vou procurar o número 1 aqui. O número 1 está bem aqui assim, tá? Então nós já encontramos o número 1. Então o que você vai fazer? Vai fazer uma reta pontilhada sobre o número 1. Fazendo uma reta pontilhada sobre o número 1. Uma reta só para você localizar o número 1. E sobre a reta das ordenadas, você tem aqui o número 2, que é igual a y, mas você procura o número 2. O 2 está bem aqui assim, ó. Tem 1, 2, 3, o 2 está aqui. E você faz então sobre o 2 também uma reta pontilhada. Então, você faz uma reta pontilhada assim. Precisa fazer essa reta pontilhada? De início, precisa fazer para você conseguir utilizar o plano cartesiano e essa inserção aí de pontos coordenados no plano cartesiano, né? Mas futuramente, quando você pegar a prática, não precisa mais fazer esses pontos aqui tracejados, ok? Você observa que sobre o número 1, que representa x, né, eu tenho uma reta na vertical, e sobre o 2, que está aqui sobre as ordenadas, eu tenho uma outra reta. E elas se encontram nesse ponto aqui, ó. Tá vendo que elas se encontram nesse ponto aqui? Elas se encontram nesse ponto. Esse ponto aqui é o meu ponto A. Então você vai no meio ponto A aqui. Esse ponto A, né? Você pode nomear, se você quiser, é importante nomear. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Eu vou escrever um ponto B aqui, 7 para x e menos 4 para y. Tá? Então, a minha abscissa aqui é igual a 7 e minha ordenada é igual a menos 4. Vamos localizar aqui no plano cartesiano esse ponto coordenado B. Então, a mesma coisa, procura aqui sobre x, né, o número 7. Vamos procurar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 está aqui. E faça a reta tracejada aí sobre o 7. Fazendo uma reta tracejada. E menos 4 para y. Então, aqui na reta das ordenadas é menos 4. Vamos só. Aqui está 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para cima não está. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está bem aqui assim. Menos 4. E faça a mesma coisa sobre o menos 4. Faça uma reta tracejada. Precisa fazer desse lado? Como nós já vimos que tocou aqui, não precisa, mas de início vamos fazer dos dois lados, para ficar bem prático, né? Então observe o seguinte, que as retas de menos 4 se encontram aqui e essa reta se encontra aqui nesse ponto. Então bem aqui nesse ponto é o encontro delas duas. Esse ponto recebe o nome de B. Aqui B, tá? 4 minutos, vamos localizar mais uma. Vamos fazer agora aqui em ponto C. Ponto C, vou colocar menos 7 para x e para y eu vou colocar 5. Então, para o eixo das abscissas eu tenho 7 e para o eixo das ordenadas eu tenho 5. Então, o 7 está bem aqui assim. Então, vamos fazer aqui no meio. Tracejado assim. E nas ordenadas é o 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 está aqui. Vamos lá. E eles se encontram bem nesse ponto aqui. Ponto aqui e esse ponto aqui.
Então, pessoal, vejam, revejam essa videoaula. Eu localizei nessa videoaula para vocês aqui 3 pontos, ponto A, B e C. Ensinei vocês que o primeiro elemento aqui do ponto coordenado aqui é uma abscissa, né, que está sobre essa reta na horizontal, que é o eixo X, e o eixo e o Y está sobre o eixo Y aqui, que é o eixo das ordenadas. Tá? Localizei o ponto A, o B e o C. Lembrando que de início vocês podem fazer essas retas tracejadas aqui, porque o encontro delas é onde está o seu ponto. Lembrando sempre de colocar o nome do ponto com uma letra maiúscula, ok? Fiquem com Deus, até a próxima. Fui!